Ação imediata de volta nesta terça-feira com a participação do Dr. Turola, advogado trabalhista, que responde a sua pergunta de casa. Liga para cá, 2111-7000 é o nosso telefone. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem nessa terça-feira? Graças a Deus. Então vamos lá com as perguntas. Olha, eu começo com a pergunta do Vanderlei Gomes. Ele é referente aos motoboys. Agora, com o reconhecimento da função, ele quer saber se muda o registro na carteira de trabalho. Qual que é o registro específico? Olha, tem que estar registrado, né, normalmente, e a função é motoboy. Função é motoboy. E é uma função de risco, né? Interessante isso, é uma função de risco, porque a gente observa, né, durante o dia e durante a noite esses trabalhadores, né, entregando, buscando, levando. Então tem que ser registrado e registrado corretamente. Trânsito, às vezes perigoso, sim, né? sim. Estão mais sujeitos a um acidente do que os demais trabalhadores, né? É uma profissão extremamente de risco. Bom, essas pessoas que trabalham normalmente, elas têm que ter o próprio veículo, né? Muitas vezes. Depende, né? Pode ser que o empregador exija um empregado com o veículo ou a empresa dá o veículo. Agora, se o empregado for usar o veículo dele, ele tem que receber algo por isso, hein? E se no caso ele sofreu algum tipo de assalto nesse momento, levarem o veículo dele, ele tem algum tipo de resguardo aí pela empresa, alguma responsabilidade cabe à empresa, como que fica? Olha, o correto eu entendo que cabe a responsabilidade da empresa. O correto é se conseguirem aí fazer seguros em relação a isso. Eu sei que o seguro de moto é mais custoso, é mais difícil, né? Mas tem que buscar fazer um seguro. Agora, caso contrário, o empregador ele terá a sua responsabilidade. Bom, então se você estiver usando o seu veículo, também tem que receber por isso, então. Tem que receber por isso. Olha, a pergunta agora é do Ivan do Parque Universitário. Ele trabalhou em uma firma durante 7 anos e adquiriu hérnia de disco na coluna porque carregava peso. Na empresa deram como auxílio-doença, não como acidente de trabalho. Fez a cirurgia, ficou 1 ano e 9 meses afastado. Só que não pode mais pegar peso e nem andar direito. Ele quer saber se consegue indenização do INSS por isso. Ele tem carta, inclusive, do médico que comprova essa doença e tudo, e faz 1 ano que foi demitido. Tem que entrar na justiça. Veja bem, ele já demorou para tomar providência, né? Deveria ter tomado providência antes. Já se passou aí na verdade, ficou 1 ano e 9 meses afastado. Isso, e mais um ano que já foi mandado embora, quer dizer, quase 3 anos, né? Então, a hora que completar 3 anos, aí já começa a complicar em termos de prescrição, de perder o direito de entrar na justiça por alguma coisa, entende? Contra a empresa e também contra o INSS. Então tem que correr. Tem que correr, entrar contra os dois, porque todo benefício, veja só, você, né, que está afastado, o seu benefício, auxílio-doença, se ele for da espécie 31, significa que não tem nada a ver com o trabalho, não dá indenização, não dá estabilidade, não dá coisa nenhuma. Diferente do acidente de trabalho. Diferente do acidente de trabalho, cuja espécie é 91. E no caso desse tipo de problema, que seria deveria ser o 91, deveria ser, mas está como 31, tenho certeza, pelo que conta aí, né? De modo que ele pode entrar na justiça, sim, para transformar. O mais indicado é ele procurar um advogado, então, e ver todo esse procedimento. Exatamente, contra o INSS e contra a empresa. Olha, o Adriano do Nova Rio Claro, ele trabalhou 24 anos numa empresa e foi registrado como mecânico de manutenção, mas foi promovido como mecânico especialista. E foi registrado assim, mas não recebeu o piso da profissão. Foi mandado embora, ele quer saber se tem direito aí a quem deve recorrer. Sim, tem direito à diferença salarial, deve recorrer na Justiça do Trabalho contra a empresa, requerendo que seja anotada a função correta e pago o salário correto. Na verdade, ele disse que foi registrado assim. Registra com o nome, mas não mudou o piso. Mas não teve alteração salarial, né? Isso. Então tem que requerer, sim, alteração salarial com pagamento das diferenças. A Selma do Cervezão, no processo trabalhista, quando está escrito arquivado definitivamente e é remetido ao arquivo na Caixa, o que significa? O processo acabou ou não? Em Campinas e Rio Claro, o resultado é o mesmo. Quando está arquivado definitivamente, é claro que não é possível desarquivar, mas para a justiça o processo terminou ali. Agora, existem muitas informações prestadas, né, ali no site que não correspondem exatamente à verdade, viu? O site ali, uma informação, não tem valor jurídico e legal, né? Então o que precisa? Precisa ir até a vara do trabalho, se for o caso, e pedir para ver o processo, pegar na mão, para ver se realmente corresponde ao que está escrito. Agora, muitas vezes, o que ocorre? Hoje mesmo eu fui verificar um processo, estava lá, arquivado.
Aí eu corri para verificar o processo, mas não pode estar arquivado. Só que a Justiça, eles simplificam os andamentos constantes, né? De modo que entra uma guia de depósito, o juiz manda liberar, faz a guia de liberação, manda a guia de liberação para a Caixa, para o Banco do Brasil e já manda o processo para o arquivo. Mas tem coisa ali, não significa que não vai receber nada. Compreende? Então é bom verificar o andamento. Também o advogado tem que estar sempre atento tem que estar atento. Essa movimentação desse processo. Exatamente. Né? Olha, aqui a Lenira, do Jardim Bandeirantes, ela trabalhou como despontadeira, se aposentou e não foi pago o piso da profissão, somente o salário mínimo. Ela tem direito de recorrer? Tem direito de recorrer, requerer a diferença salarial. E a diferença salarial, em todos os casos, ela implica também diferença do fundo de garantia, do 13º, das férias, do aviso prévio e às vezes até do seguro-desemprego. Bom, a gente já falou um pouquinho de acidente de trabalho, mas tem aqui a pergunta do Celso Antunes, que é do Brasília 1. A pessoa que sofre acidente de trabalho e tem sequelas, tem direito à indenização do INSS? Tem. A gente fala em indenização, é um modo popular de falar, né? Tem direito o quê? Chama auxílio acidente, né? Então você tem direito a receber, olha só, foi por acidente do trabalho ou foi por doença relacionada ao trabalho, o benefício era da espécie 91, terminou o benefício, houve reabilitação ou houve a alta médica e ficou sequela, o trabalhador precisa de mais esforço para exercer qualquer profissão, ele tem direito a receber metade daquilo que ele estava recebendo afastado por mês, independentemente de estar trabalhando, não estar trabalhando, e isso até se aposentar. Até se aposentar. Até se aposentar. A Cida do São Miguel, quando se aposentou, recebeu o PIS e disseram que não pode receber o fundo de garantia. O que fazer? As pessoas têm um pouquinho de dúvida em que momento que ela pode retirar o fundo de garantia. Então vamos esclarecer. E aí no caso é a aposentadoria, né? Aqui no caso ela se aposentou. Aposentou, tudo que tiver de fundo de garantia tira. Vamos dizer que a pessoa trabalhou num lugar, pediu demissão, o fundo ficou lá, né? Depois trabalhou em outro, foi mandado embora, tirou o fundo, trabalhou no outro, ficou lá o fundo de garantia. A hora que aposenta, tira tudo. Tudo que tiver de saldo do fundo de garantia, tira. Agora, no caso da pessoa já ter trabalhado em várias empresas e pediu demissão. Quando pede demissão, ela não pode tirar o fundo de garantia. Ele só fica se lá. for demitida. Exato. Aí, se ela entra num outro emprego, nesse outro emprego ela vai ser demitida. O do primeiro emprego não, fica lá. Ela só retira daquele emprego do qual ela está sendo demitida. E se for para algum empreendimento imobiliário, sim, né? Sim. Agora, aposentou, tira tudo, hein? A Tatiane do Santana é professora contratada da prefeitura, começou agora. Vai ter um bebê em novembro e só vai ter 1 mês de licença maternidade. Está certo isso? Não, não está certo não, viu? Quer dizer, a licença maternidade constitucionalmente garantida, ela tem que ser no mínimo de 120 dias. Alguns lugares até 180, né? Mas no mínimo 120 dias. Olha, o João Henrique do São Miguel trabalha em 2 empregos e é registrado nos 2. Quer saber se os 2 podem contar na aposentadoria? Conta em termos de valor, não em termos de tempo, né? Se eu trabalhar aqui e trabalhar em outro lugar, né, não significa que eu estarei a cada mês tendo 2 meses de tempo de serviço. Não, é 1 mês só. Mas para efeito de valor, sim, valor no cálculo do benefício, sim. Olha, o João Batista do Centenário, ele entrou como porteiro numa empresa no dia 20/3 e saiu dia 13/4. 23 dias corridos, mas querem pagar 11 dias porque trabalhou com dia sim ou não. Dia sim ou não. Mas na entrevista foi contratado para trabalhar e receber mensalmente. O que fazer? Olha, essa história, a pessoa trabalha às vezes 12 por 36, então ela trabalha um dia, ela trabalha, no outro ela não trabalha, no outro ela volta a trabalhar, né? Mas isso significa que os 23 dias não são 11 não, são 23, viu? 23 dias que dá direito a um 12º 13º, dá direito a um 12º de férias, dá direito ao fundo de garantia. Normalmente, não tem essa de falar que 11 dias não. E quando a pessoa fica na dúvida aí do cálculo feito pela empresa, ela pode recorrer a um advogado ou até mesmo aquele sindicato. Sindicato da categoria. Da categoria exatamente, dela, né? Para saber se está tudo certinho, né? Correto. Olha, a Ana Lúcia, do Jardim das Flores, o marido trabalha há 6 anos numa empresa e não depositaram o fundo de garantia nem o INSS. Mas o INSS é descontado da folha de pagamento. O que pode fazer a quem recorrer? Olha, primeiramente fala no seu sindicato. Agora veja só, o fundo de garantia é algo que o patrão paga do bolso dele, não é? Então ele não pagou, ele vai ter que pagar sem problema nenhum. Não tem prescrição aí, porque a prescrição é de 30 anos.
Então não há problema de faz 6, não é porque em 5 prescreveu, não. Vai 30 anos no fundo de garantia. Agora, o INSS, é importante observar não só o empregado, como também alguns empregadores, né? Pequenos empregadores. O INSS é algo que o patrão ele retém do empregado, né? Está ali constando no lerite de pagamento, ele não entrega o dinheiro do INSS para o empregado, ele retém e ele tem a obrigação de entregar para o INSS. Que é pior ainda, né? Quando ele não age dessa forma, ele pratica o crime de apropriação indébita previdenciária. Então, em relação ao INSS, isso é crime. Fala no seu sindicato, se não adiantar nada, fala no Ministério do Trabalho. As pessoas ficam um pouco com medo também, porque precisam do trabalho, né, doutor? Mas o melhor é indicar o sindicato mesmo e recorrer aos seus direitos. Exatamente. E se for também no Ministério do Trabalho, ele não será, né? É claro que às vezes a empresa tem um empregado só, então o único que reclamou foi ele, né? Mas eles não dizem quem foi o empregado, né? E é bom sempre reclamar. E eu digo até mais para você, trabalhador. Se não resolver para você satisfatoriamente, pelo menos vai resolver para aqueles outros que vierem a trabalhar naquela mesma empresa. Com certeza. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos de hoje. Eu te espero na terça-feira que vem. Se Deus quiser. Olha, o nosso programa de hoje fica por aqui. Assista agora na TV Clarel, direto da redação com Poliana Ribeiro. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma ótima tarde para você.